Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Casa Gestão Legal. Dá um tempinho aqui só para o Instagram já ir chamando todo mundo. Ei, Camila, Sara, boa noite. Vamos entrando. Hoje nós vamos ter aí um bate-papo super legal com a renomada Isis Fontinelli. Nós vamos falar aí sobre empreendedorismo jurídico. Vamos lá. Vou esperar um pouquinho aqui, tá, gente? Só para o pessoal ir entrando. A Isis já está aqui. Vou convidá-la. Olá, Ei, Isis, tudo boa bem? noite. Boa Tudo bem? noite, tudo, e você? Deixa eu Tudo ver se... jóia, seja bem-vinda. Obrigada. Gostaria de te agradecer aí novamente por ter aceito o nosso convite, tá? Me sinto Eu que muito agradeço. lisonjeada, admiro bastante o seu trabalho, te acompanho aí direto, você é uma referência para a gente aí na área de gestão legal e gostaria de te agradecer imensamente a sua disponibilidade em compartilhar conosco aí um pouco do seu conhecimento. Bom, é um prazer estar aqui, né? A gente já vinha aí trocando algumas mensagens. A Carmélia, ela é presidente, né, da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação. Eu acho que eu devo ter colocado em Exato, ordem, foi na ordem certa. certinho. Então, tá certo. Bom, o pessoal tá entrando aí, Marielle da minha comissão, pessoal. Gente, vai chamando também o pessoal para poder participar. Clica aí no aviãozinho. Isso aí. Até eu vou fazer isso, ó. Vamos lá. Isso aí, também estou fazendo aqui agora. Porque, olha, agora sim, tá batendo bastante live, né? Quando eu entrei, devia ter umas 20 no meu, no meu Instagram. E é É natural, mesmo? e é natural porque nesse momento as pessoas estão de fato em casa, muitas, né, no home office, Uhum. apesar da Isso. flexibilização, ainda há um risco muito grande, né? Então a gente prefere evitar ficar saindo bastante. Às vezes a gente até sai rapidinho, resolve alguma coisa, mas o ambiente de trabalho ultimamente é mais seguro. E ao mesmo tempo dá para empreender também, viu, Camélia? Dá para Isso empreender aí. naturalmente. Dá para Isso aí. O super pessoal empreender em está até casa. mais motivado, né, para empreender aí, novas ideias. Uhum, com certeza, com certeza. Porque eu acho que é isso que o empreendedorismo é exatamente você criar oportunidades, né? Então, seja de que forma for, se você está criando oportunidade, tá valendo a pena. Vale a pena também qualquer forma, né? Isso aí. Ives, eu queria que, antes da gente começar o nosso bate-papo aí sobre empreendedorismo jurídico, você se apresentasse, falasse um pouco de você, sobre a sua carreira, sobre o seu livro. Tá bom. Bom,
pessoal entrando aí. Oi, 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 que a gente vai se falando aqui, né? Bom, gente, Camélia, eu sou Isis Fontinelli, consultora em gestão para escritórios de advocacia, com foco principalmente em pessoas. Então, trabalho a parte de gestão de pessoas, liderança, equipe, cultura organizacional, que é um assunto agora que está sendo bem debatido no mundo inteiro. Inclusive, eu lancei um livro ano passado de gestão da cultura na advocacia, que é esse aqui, e ele está sendo vendido na Amazon, no site da editora Évora também, e tá bem bacana porque tem várias entrevistas com os escritórios de advocacia, advogados, que falam um pouco como é que se consolidou a sua cultura, né, para chegar aonde ele chegou em termos de sucesso. Sou professora também, sou coordenadora de uma pós-graduação que está hoje a instituição ela está em 46 cidades, então a gente está levando essa pós-graduação para onde a gente pode. Enfim, o que mais? Sou advisor, conselheira, mais fácil falar conselheira da Fenaló, que é a gente estou aí desde... feira, né? Eu estou aí desde 2017 ajudando o pessoal da Fenaló com temas, indicando palestrantes, enfim, movimentando a maior feira jurídica da América Latina. Então, tecnologia. Exatamente, tem uma honra muito grande de poder participar e fomentar e ser uma das divulgadoras desse evento. E sou meio que fico caçando aí talentos para poder levar lá, indicar para o pessoal da Fenaló, da Informa, né? Que é o grupo que organiza a Fenaló. É isso, acho que é bastante coisa, assim, mas tudo ligado à gestão jurídica, que é a minha paixão, que é o meu jeito de construir, que é o meu empreender, né? Uhum. Isis, então vamos lá, começar a falar com o pessoal um pouco sobre o nosso tema. Empreendedorismo jurídico. A gente sempre ouviu falar muito em empreender, né? Mas na área do direito, como às vezes a gente é muito engessado, né? As pessoas, a nossa formação não nos passou isso, né? Então as pessoas não vêm com essa bagagem, às vezes, por formação. Então, empreendedorismo jurídico, o conceito exatamente assim, qual que você daria um conceito para esse termo aí, para as pessoas entenderem? Tá. Bom, Camila, eu acho que, primeiramente, antes da gente entender o que é empreendedorismo jurídico, a gente tem que entender o que é empreender e o que é o empreendedorismo. Para daí, então, a gente contextualizar, trazer para o que a gente fala aí no direito. O empreendedor, ele deriva do inglês entrepreneur, que, por sua vez, vem do termo francês entreprendre, que é formado pelas palavras entre, que é do latim inter, e que significa reciprocidade, e preneur, que é do latim preendre, que significa comprador. Então, você junta aí a questão do inter, né, que é a reciprocidade, e do comprador, que formaria uma espécie de intermediário. Mas o que tem a ver esse intermediário com empreendedor? No século XIII, só para a gente poder entender, não vou me delongar muito, existiam pessoas, vamos colocar aqui, tem um benfeitor aí chamado Marco Polo, que foi considerado um empreendedor, que no século XIII, quando tinha aquele caminho da seda para a China, ele pegava dinheiro ou financiamento de bancos para pegar esse caminho das Índias e trazer a seda para vender para esses banqueiros.
Então, ele trouxe esse termo empreender como uma forma de ele ia lá, se arriscava e fazia a coisa acontecer, e trazia. Então, esse empreender é muito focado numa visão de negócios que não mede esforços para realizar alguma coisa. E quando você fala não mede esforços para realizar, esse empreendedor, vem aquela palavra que então daí a gente vai falar que é o empreendedorismo, ligado ao empreendedorismo jurídico. E o empreendedorismo, ele tem muita a questão do, como eu posso dizer, de gerar ideias e concretizar essas ideias por meio de negócios, por meio de um negócio, tá? Então, identificar oportunidades. Você não precisa ter uma empresa, você não precisa ter uma organização para você empreender. Você pode empreender dentro de um escritório onde você é funcionário. Porque o empreendedorismo, ele sugere que você utilize criatividade. E segundo Peter Drucker, que é o pai da administração moderna, que você vai utilizar um instrumento específico que se chama inovação. Inovação é um instrumento específico, ou, enfim, como queira, do empreendedor. Então, essa capacidade de você enxergar oportunidades, de você idealizar, de você coordenar e realizar projetos, e transformar isso em negócios, é o que é o empreendedorismo. Quando você traz para a advocacia é um termo, uma profissão tão antiga, que tem uma forte conexão de ser humano, pessoas. Você está ali lidando com gente, trabalhando a questão da justiça, que eu falo muito isso em meu livro, né? Cultura, o quanto isso é importante, a gente entender a cultura da profissão para a gente poder empreender. Se a gente não entende a cultura, a gente não consegue colocar em prática, porque durante todo esse processo a gente foi tendo vários valores sendo construídos por nossos antepassados e, consequentemente, os professores da faculdade de Direito, os nossos primeiros chefes, quando nós éramos estagiários. E tudo isso foi sendo construído de uma forma em que o empreender, ele ficava um pouco distante, ou ele ficava bem distante, porque as pessoas, quando você fala em empreender, você fala de risco, você fala de inovar. E como é que eu vou trabalhar esse tipo de situação, esse tipo de inovação, se na advocacia, a advocacia sempre foi um termo mais burocrático, mais fechado. Então, as pessoas começaram a entender que no século XXI as coisas passaram a mudar de uma forma muito acelerada. E aí começou a entender que dentro da sua profissão, e aqui eu não estou falando no escritório, tá, gente? Porque quando eu falo o termo empreender, eu estou empreendendo em casa. A partir do momento em que eu entendo que, poxa, eu tenho algumas oportunidades, eu tenho algumas limitações. Hoje eu não posso participar, fazer palestras porque eu não posso ter uma aglomeração. Então vamos criar um webinar, vamos criar uns cursos online. Eu estou empreendendo, vou vender esses cursos online. Quem sabe a gente vai criando oportunidades. Então o empreender é isso, tá? E o empreendedorismo jurídico é trazer para o direito essa questão do risco, de se jogar, de fazer a coisa acontecer, de entender as oportunidades que estão acontecendo no mercado. Então, esse é o lado do empreendedorismo que tem que ficar muito claro, porque as pessoas às vezes falam muito do empreender, e tem aquela visão de que é só a pessoa que abriu uma empresa, um escritório, e não é assim que funciona. Isso aí, bacana. A gente observa que as pessoas têm muito medo, né? Muito receio aí do novo. Quando você citou o Marco Polo, eu assisti já até uma série
que se chama Marco Polo, e que ele Legal. retrata exatamente isso que você passou, sabe? Sim. De tornar, de aproveitar as oportunidades de forma diferenciada, né? Às vezes as mesmas oportunidades que acontecem para mim, acontecem para você e tal, cada pessoa trata de uma forma e aí que desperta o empreender, né? Às vezes aí Sim. das pessoas, é aproveitar às vezes o momento. Hoje, Isis, a gente tem uma pergunta aqui do Silvio, que seria exatamente o que você vê aí de mais difícil? Deixa eu voltar aqui para ver se eu acho. Esse negócio tá meio Tá, escorregando. deixa eu ver se eu encontro aqui. Quais os maiores erros que você percebe nas postagens dos advogados atualmente? Bom, então vamos lá. Ele trouxe uma questão mais focada para o próprio marketing jurídico, né? Uhum. Que eu vou até contextualizar aqui, porque muita gente, Carmélia, traz um marketing muito desvinculado do que é o empreendedorismo e do que é gestão, tá? Uhum. Quando lá atrás eu resolvi empreender no direito, eu era servidora pública, de repente eu comecei a empreender dentro do serviço público, de verdade, empreendi no serviço. Existe essa possibilidade. E É. comecei a enxergar oportunidades fora também do serviço público. E foi quando me veio esse insight de gestão na advocacia. E lá atrás eu comecei a fazer alguns cursos, fiz MBAs, pós-graduação, tô sempre, nunca paro. Acho que uma das coisas que a gente tem que colocar aqui muito em pauta é empreendedor, ele não se cansa de aprender nunca. É importante Nunca. estar sempre se renovando e buscando novas informações, até para que a gente possa gerar e enxergar melhor as oportunidades. Mente aberta. E quando eu fui fazer meu primeiro MBA de gestão empresarial, que foi lá na FGV, já faz bem tempinho, a gente tinha algumas matérias. Era gestão, e aí o guarda-chuva, né? Vinha o marketing, gestão de pessoas, o financeiro, o operacional, um monte de coisas. E o marketing era exatamente algo, porque as pessoas muito focam só em publicidade e propaganda, mas era estratégias que você precisava fazer para que você pudesse, para que o mercado pudesse receber melhor o seu produto ou serviço. Ele coloca produto ou serviço, tá? Então Uhum. você precisa entender a sua gestão antes, você saber qual é o seu negócio, para quem é, o que gera, para daí então você criar estratégias de marketing. E uma dessas estratégias de marketing vem o marketing digital. E quando a gente fala do marketing digital, a gente está falando de algo que está acontecendo agora, nesse momento, que explodiu. Não que não Uhum. tinha explodido antes. Sim, há muito tempo já vinha essa questão da internet, de você postar vídeos e tudo mais, mas as pessoas era uma opção. A pessoa podia fazer, mas, bom, ainda não é tão obrigatório. Mas aí, de repente, Não era o aconteceu. carro-chefe ainda. Exatamente. Aí, de repente, aconteceu, né, a pandemia, todo mundo dentro de casa, isso não virou opção. Isso virou uma realidade, tipo, bom, para eu me comunicar com o mundo, eu vou ter que posso fazer postagem, eu vou ter que fazer vídeos. E eu mesmo estava brincando hoje porque eu tenho eu tinha uma, não que eu tenha uma resistência, mas a verdade eu posto geralmente, eu não gosto de ficar postando muito sobre a minha vida, nada contra quem faz isso. Eu posto mais coisas, tipo, vou fazer uma live, alguma coisa assim, eu vou lá e posto. E hoje eu fiz algumas brincadeiras, andei fazendo uns vídeos e coloquei no Instagram. E eu falei assim, até que isso não é ruim, é legal, é divertido. Eu acho que até pelo momento que a gente está ficando mais isolado, né, do mundo, então acho que é a forma que a gente tem de se conectar, enfim, com as pessoas.
Então, quando o doutor é Vinícius, né? É Vinícius? Silvio. Silvio. Quando o Silvio. doutor Silvio fala em relação às postagens, a gente tem que perceber o seguinte: o que no real, no presencial, você não faria de jeito nenhum quando você for falar com o seu cliente, ou quando você for falar com o seu parceiro, sabe? A gente tem que ponderar muitas coisas que a gente vai falar. Eu trabalho com gestão de pessoas. Eu estou, inclusive, terminando um mestrado na área de gestão de pessoas. Então, o meu core business principal são pessoas. E pessoas estão no centro disso tudo. Está no centro do marketing, está no centro do financeiro, está no centro do operacional, está no centro de tudo. E a forma como você se revela ao mundo hoje são através das postagens, né? Porque, como eu falei, estamos todos enclausurados, ou mesmo que estejamos saindo, a gente está realmente com menos contato com as pessoas presencialmente. Então, assim, erros existem muitos e acertos também. Mas eu acho que o maior erro é você mostrar o que você não é. Ou querer forçar uma situação que não... Sabe? Você tem que se apresentar da forma que você é. Você tem que postar aquilo que você tem de melhor. E para isso você tem que tentar enxergar quais são suas forças. E através das suas forças, levar postagens que vai trazer um conteúdo legal para as pessoas. Então, forçar uma barra com coisas que você não tem, ou você, enfim, tem uma fraqueza, ou que você não tem tanta expertise, pode gerar algo negativo. Então, eu vejo muito isso, às vezes, nas redes sociais. E eu vejo muitos advogados, principalmente, eu falo, gente, vocês estão falando para quê? Vocês estão falando para o cliente de vocês? Vocês estão falando para outros advogados? Vocês estão falando para quê? Eu, Isis, sou consultora em gestão para escritórios de advocacia. Então, eu falo para o advogado. Meu cliente é o advogado. Mas eu vejo muito advogado falando para o outro advogado. Não que isso esteja errado, é legal, bacana. Você está trocando conhecimento. Mas é importante você também tentar entender que você tem que falar para o seu público. E quem é o seu público? Né? Primeiro é entender isso. E aí sim você vai conseguir adequar as postagens. Entendeu? Para chegar a esse público e gerar um resultado. Gente, hoje o número de seguidores, a quantidade de curtidas, nada disso, se não tiver um alcance para o seu público, vai gerar resultado. Vai ser bonito. Exatamente. Vai ser bonito lá na rede social. Ai, que lindo, eu tô com 1000 curtidas, eu tô com 300 pessoas na live. Aqui para mim agora, pode ter uma quantidade menor do que tá tendo a live do Cortella. Gente, não vão para a live do Cortella, depois vocês assistem lá. Porque é covardia, viu? Disputar com o Cortella. Então, mas nesse momento, eu tô tentando passar aqui as informações que eu acho que é importante para o meu público. E eu tô falando com todo o coração, com toda a vontade de mostrar para esse meu público as oportunidades que estão aí para eles. Então é isso, eu acho que a ideia eu tô aqui falando para o meu público, ele sabe e esse meu público sabe quem que ele é. Então, né, eu acho que é isso aí. E eu acho que aí a gente adquire a empatia das pessoas, a afinidade, porque você sendo aí o quanto mais natural, né, tratando para o seu público, para quem você quer atingir, literalmente, o seu retorno acaba sendo muito mais benéfico aí, muito mais certeiro, do que você ficar explanando sem conteúdo nenhum, né? Sendo muito generalista e acaba não atingindo aí o seu objetivo fim, né? Que é o seu foco, o seu cliente ali, muitas vezes. Bacana. Com certeza. E aí, você tocou numa parte legal, né? Que a sua área aí é mais gestão de pessoas. Eu gosto muito de falar também desse tema, apesar de não ser o meu carro-chefe, né? Eu também sou consultora, mas não é o meu carro-chefe. Mas eu sempre falo com os meus clientes que
principalmente quando da contratação de um novo colaborador, hoje você vê que as pessoas dão muito mais importância a essa parte de relacionamento interpessoal e tal, do que o conteúdo técnico, de fato. Porque o conteúdo técnico a gente adquire lá na faculdade. Você estudou 5 anos, pelo menos em tese deveria, né? Você estudou lá os 5 anos, você saiu apto para advogar, né? Você saiu ali um advogado. Claro que você faz suas especializações, pós, mestrado, MBA, mas a parte técnica, você já vem com essa bagagem. Agora, a parte de relacionamento interpessoal, de liderança, de motivar as pessoas, de vestir a camisa, de vamos lá, vai dar certo e tal, isso é uma coisa que deve ser trabalhada. Eu acho que a pessoa muitas vezes já tem ali uma sementinha dentro dela, né? As pessoas são diferenciadas um pouco desse lado, mas eu acho que as pessoas têm que, hoje, cada dia mais trabalhar esse lado, porque é muito difícil lidar com as pessoas. Na verdade, eu não acho difícil, mas as pessoas têm uma dificuldade muito grande em se relacionar e tal. E aí, a gente fazendo aí uma mistura com o tema empreendedorismo jurídico, a gente não consegue empreender se a gente não saber lidar com pessoas. E aí eu queria que você aproveitasse a oportunidade e falasse um pouco para a gente aí a relação desses temas. Gestão de pessoas e empreendedorismo jurídico. Sim. Camélia, bom, primeiro eu vou pegar lá atrás, quando você falou da questão das competências. De fato, na faculdade, e eu não estou falando só na faculdade de Direito, qualquer faculdade, você fica muito restrita às técnicas, que a gente chama de hard skills, tá? Então, você está muito focado em técnica. Vamos colocar aí na faculdade de Direito especificamente, que a gente está falando aqui com advogados, tem outras pessoas que não são, mas vão entender também na sua área, especificamente. Então, a gente aprende lá direito criminal, direito civil, processo civil, e vai. Passa 1 ano, passa 2, 3, 4, 5, né? Que é o tempo da faculdade de Direito. E a gente acabou não adquirindo algumas aulas sobre competências sobre competências, né? Ligada aos soft skills. E aí, quando você vai para o mercado fala o seguinte: bom, você precisa ter alguma expertise, você precisa ter um jeito diferente, principalmente agora. Principalmente agora a gente fala muito dessas soft skills, né? Que é um termo que a quarta revolução industrial, que as pessoas falam tanto. Inclusive, eu estou com um livro aqui, que é a quarta revolução industrial. Ele não sai daqui de perto de mim, porque o Klaus Schwab, que foi o criador do Fórum Econômico Mundial, todas as inovações que vão acontecendo, eu sempre pego algumas coisas relacionadas. Aliás, minha mesa é uma bagunça, cheia de livros e tudo. Até porque eu estou na fase da dissertação, já fazendo a dissertação do meu mestrado, a tese do meu mestrado, que é ligada em liderança, que é ligada em pessoas. E eu costumo falar o seguinte: poxa vida, como é que eu vou me conectar a essas pessoas, fazer com que elas se engajem? Eu mesma, como é que eu vou me engajar, né? Como é que eu vou internalizar essa vontade de empreender? Então, quando eu comecei a fazer consultoria nos escritórios, a primeira coisa que as pessoas falavam é: eu quero fazer um marketing, eu quero um marketing jurídico, enfim. E eu falava assim: ok, mas o que é o seu escritório, para quem ele serve? Vamos arrumar a casa primeiro? Né? Vamos arrumar a casa? Isso aí. E quando a gente ia arrumar a casa, a gente percebia que tinha diversas pessoas pensando de uma forma diferente, uns líderes falando assim: olha, minha equipe não se engaja de jeito nenhum, Isis, o que eu faço? Eu falei assim: aí tinha uns que falavam assim: essa minha equipe é muito preguiçosa. Eu falei assim: meu Deus do céu, peraí, você escolheu essa equipe. O que está errado? Será que é a equipe que está errada? Vamos lá para o centro da questão, né? Então, eu comecei a entender que a gente precisava trabalhar algo que estava muito, como eu posso dizer, muito inconscientemente falando, né?
as pessoas, elas tinham valores, elas tinham crenças, elas tinham formas de agir que prejudicavam a mudança dentro do escritório. E eu falava, gente, não é possível, vamos resolver isso. Não adianta eu estar aqui fazendo um planejamento, colocando ações para vocês fazerem, eu sair daqui, vocês simplesmente não vão colocar isso em prática. E, de fato, isso não é uma coisa que acontece só no escritório, tá? Das organizações, mais de 70%, quando você vai implementar uma mudança, não acontece. Então, eu falei assim, bom, gente, o que é a alma de uma organização? As pessoas. Bom, se as pessoas cruzam os braços, nada acontece. Foi aí que começou a minha paixão de entender mais sobre pessoas. Acho que, na verdade, eu sempre tive esse viés de querer entender mais sobre pessoas. Na faculdade de Direito, uma das coisas que eu queria ser a psicóloga. Então, quando eu fui fazer a vestibular para Direito, eu pensei em psicologia. Então, eu sempre gostei dessa coisa de gente. E eu falei assim, então, vamos lá. Vamos estudar sobre gente, né? E sabe aquela coisa que só Freud explica, né? A psicoterapia, a psicanálise, ela surgiu dessa ideia de, poxa vida, vamos entender as pessoas para entender os processos, né? E aí eu fui estudar um pouquinho mais sobre gente, e o interessante é que quando você vai estudar sobre gente, você acaba estudando sobre tudo. Você acaba estudando como você deve se comportar, como você deve lidar com o outro, ou seja, como você se entender, que é o relacionamento intrapessoal. Quando você fala de relacionamento intrapessoal, seu relacionamento você com você mesmo. Então, um dos maiores erros é que tem gente que passa a vida inteira e nem se conhece, não sabe nem o que quer da vida. Então, Isis, quando decidi empreender na gestão jurídica, eu passei por um processo de autoconhecimento. Após passar esse processo de autoconhecimento, isso me favoreceu, me ajudou para lidar com relacionamento entre pessoas. Eu comecei a me relacionar melhor com as pessoas. E ao me relacionar melhor com as pessoas, eu consegui gerar oportunidades. Gerando oportunidades, eu gerei uma rede de relacionamentos. E rede de relacionamento envolve não só gestão de pessoas, mas envolve marketing. Porque se as pessoas sabem exatamente em que você trabalha, o que você é, elas tendem a te indicar. Então, uma das minhas professoras, lá da época de gestão empresarial, Eliane Azevedo, hoje ela é minha professora na pós-graduação. Eu contratei ela para dar aula para os alunos de Direito. Ela falou exatamente isso. Ela falava de a maior riqueza que você tem é esse conhecimento com as pessoas, é essa rede de relacionamento. Então, eu comecei a usar essa questão do relacionamento dentro também das minhas consultorias. Quando eu via situações bem conturbadas, eu tentava trazer naquele âmbito uma gestão do conflito. Como gerir aquele conflito, como o líder vai lidar com aquela situação, como as pessoas... E eu descobri que eu tinha um dom. Um dom de perceber as pessoas, de perceber comportamentos que emperravam dentro de uma organização. E eu comecei... Isso me chamou a atenção, porque eu chegava dentro do escritório para a primeira consultoria e eu conseguia perceber quem ali era resistente à mudança, quem não era, só de conversar. E eu fiquei assim, poxa vida, legal. Então, isso vai ser bom para mim expandir um pouco mais essa questão de trabalhar a gestão. E para mim isso é muito bom, porque quando eu fui fazer o mestrado de gestão de pessoas, tudo aquilo que eu acreditava veio à tona. E aí eu comecei a estudar psicanálise, antropologia, a sociologia. Cada um tem a sua especificidade. Você trabalha com a sociedade, você trabalha com a pessoa, você trabalha o ser humano desde os seus primórdios e você consegue entender. E neurociência. Hoje eu estou numa vibe super neurociência também.
Então, claro, tudo com muito cuidado, procurando as pessoas certas, Isso pessoas que aí. têm, de fato, nome para gerar isso. Inclusive, eu vou aqui até Propriedade, né? propriedade, eu O vou até assunto. aqui indicar uma pessoa que é fantástica. A Carla Tiepo é uma das maiores neurocientistas do país e ela tem sido a minha mentora e eu tenho acompanhado. Ela é coordenadora da pós-graduação e de medicina da PUC. Então, e ela passa de uma maneira bem fácil para quem é leigo. Então, todo esse contexto de entender pessoas tem facilitado para mim fazer as consultorias e tem facilitado também mostrar para as pessoas a importância da forma como elas se relacionam. E quando a gente fala em competência, quando a gente fala em soft skills, é basicamente como que eu vou gerar criatividade, como eu vou ter empatia com o outro, como é que eu vou resolver soluções de conflito. E aí você percebe que tudo aquilo que está nesse livro do Klaus Schwab é relacionado a pessoas. Todas as competências são relacionadas às pessoas. E só para finalizar, eu vi uma live da Luísa Trajano, que inclusive dia desses falou que se ela fechar 2 anos, assim, se ela deixar 2 anos os funcionários dela em casa hoje, por conta da pandemia, ela consegue manter ainda a empresa saudável. E perguntaram qual que é o segredo. Pessoas. Eu valorizo as De pessoa. pessoas. Assim, para que eu possa demitir um ser humano que por mim foi contratado, e foi construído e foi desenvolvido, tem que ser a última consequência. E eles sentem isso, as pessoas sentem quando são valorizadas, as pessoas sentem quando tem, de fato, você tem um cuidado com elas. E o seu cliente sente isso também. E o advogado ele tem que aprender que é isso que o cliente busca em você. É isso que o seu cliente está esperando de você, empatia. Então, Sei. se você gera isso com seus clientes internos, com seus clientes externos você vai gerar, no marketing você vai gerar. E por mais que falem que os números, os dados é que acabam mostrando a realidade da coisa, o ser humano é o que faz acontecer esses números, é o que faz acontecer esses dados, é o que faz acontecer dentro de uma organização. Então, a gente precisa saber valorizar pessoas. Para mim, acho que esse é o maior benefício que um empreendedor pode ter. Desculpa ter me Isso aí. delongado, é porque quando eu começo a falar Não, sobre não, gestão de eu quero é que você pessoas, se delonga mesmo. quando eu começo a falar de gestão de pessoas, sai de baixo, porque aí eu vou ficar É isso. E falando. a gente sente uma carência com relação a esse assunto também, sabe? As pessoas estão muito preocupadas aí acha que o empreendedorismo às vezes está muito relacionado só ao financeiro, ao marketing e tal, e esquece das pessoas. E eu acho que pessoas é um dos pilares principal aí do empreendedorismo mesmo, para você saber, principalmente dentro dos escritórios, né? Sim, É, então, eu gosto mesmo desse assunto. Eu acho que as pessoas cada vez mais têm que se preocupar com esse assunto, porque a gente está aí na geração milênio, né? Tem se falado muito da geração milênio aí, que é o pessoal de 20 a 30 anos, 30 e poucos anos aí, e a gente vê que às vezes essa geração milênio não vem se importando às vezes muito com relação a esse assunto, né? A valorização das pessoas, o relacionamento interpessoal, tal. E eu acho que a gente tem que voltar a acender aí a luzinha para as pessoas entender sim, com relação a sim. isso, porque a gente não consegue chegar a lugar nenhum se a gente não souber lidar com pessoas, né? Que é o que você falou, que mais importante aí dentro de uma empresa. Uhum. Eu tive vários clientes que no início da pandemia eu entrei em contato para me colocar à disposição, né? Se quisesse rever algum procedimento, algum fluxo e tal. E aí, uma das primeiras perguntas também que eu fiz foi com relação às pessoas. E aí, seu time, como é que tá? Né? Tá todo mundo em casa?
Porque eu acho que, às vezes, antes da gente pensar ali qualquer estratégia, né, para que as atividades não parassem, para que a produtividade não fosse comprometida e tal, a primeira coisa é se preocupar com as pessoas, né? Sim, sim, com certeza. E são as pessoas que têm a tomada de decisão. Então, se a gente parar para pensar, até no atual contexto agora, né, em relação à pandemia, as decisões que a gente toma nesse momento, elas são muito pautadas naquilo que a gente criou de valores dentro de uma organização. Porque elas precisam ser tomadas de decisões rápidas. Zygmunt Bauman falava de um mundo líquido, né? E hoje a gente já fala de um mundo gasoso, uma coisa muito acelerada. Então, quando as pessoas perguntam, Isis, a cultura está muito ligada à gestão de pessoas. Quando as pessoas perguntam, Isis, por que cultura? É porque nada, uma estratégia, uma ação, os números que você vai torcer, se não tiver alinhado com a cultura, como Peter Drucker dizia, a cultura é como a estratégia, como a decisão, como qualquer coisa no café da manhã. Então você tem que entender as pessoas que estão construindo algo com você. Eu não estou falando só dentro de um escritório, um time, mas eu estou falando quando você é um advogado autônomo e você tem seus parceiros também. Como é que você está lidando em termos de parceria também? E aí eu estou falando também para o seu patrão. Seu patrão é o cliente, né? Como é que você está lidando com ele? É pessoa também. São pessoas. Exato. Então, é de fato muito importante nesse processo de tomada de decisões rápidas, a gente poder entender quais são os valores das pessoas. E o líder, claro, agora falando dentro de uma organização, seja de um escritório, enfim, ele tem um papel muito importante. O valor dele contribui muito para a formação de uma organização, de um escritório. Mesmo que sejam erradas, isso vai influenciar as pessoas que estão ali dentro da organização. Então, se as pessoas não entenderam ainda quais são os seus valores, quais é a cultura desse escritório de advocacia, elas vão ficar se batendo ali e as tomadas de decisões podem ser as piores possíveis no momento desse. Onde você precisa de estratégia, onde você precisa de planejamento, onde você precisa ter lucidez. Lucidez por tudo que está acontecendo. Então, e essa lucidez, ela depende das pessoas, né? É importante que se coloque isso. E é importante que você busque essa lucidez por meio, principalmente, das competências que são exigidas hoje. Aí, as competências do século XXI, né? É importante que isso, de fato, as pessoas tenham noção e responsabilidade do seu papel nesse processo. Isso aí. Isis, depois eu queria ao final que você desse aí, nos disponibilizasse a indicação desses livros, né, para o pessoal gosta de, às vezes, indicação e tal, então depois eu vou salvar a nossa live e vou postar para o pessoal, porque eles sempre me perguntam, né, quando vocês citam alguma leitura, alguma bibliografia, então eu gosto de postar depois. E aí agora a gente já está chegando mais no finalzinho, eu queria que você desse aí a cereja do bolo, né? Para o pessoal que eles ficam aí ansiosos por dicas. Como fazer, né? Porque às vezes a gente fala muito sobre o tema, mas a prática a gente eles não recebem, às vezes, muito essa orientação na prática. Então, assim, o que você pode dar aí de cerejinha do bolo para o pessoal que está querendo empreender, que tem essa dificuldade, uma certa limitação, né? Então, assim, vamos inovar, vamos ler, vamos correr atrás de informação, igual você falou, é muito importante que a gente não pare, né? A gente tem que ter uma certa inquietação aí com relação ao conhecimento, né? Acompanhar as pessoas, procurar sempre, às vezes até fugir do assunto mesmo da área do direito, né? Que isso sempre agrega valor ali, parece um pouco mais as nossas ideias e tal. Então,
Dá uma cerejinha do bolo aí para quem está nos assistindo. Camélia, a indicação do livro eu posso fazer também aqui? Agora? Claro, Tá. pode sim. Bom, primeiro, assim, eu acho que a gente dá. O tempo de lives são muito curtas, a gente dá uma palhinha ali, fala de assuntos que são importantes, mas que precisam ser aprofundados. Então, é importante que, se a gente conseguiu gerar em você essa curiosidade de entender um pouquinho mais sobre o empreendedorismo, entender um pouquinho mais sobre quais são as competências, isso já é um bom sinal. Então, algumas competências que os líderes hoje precisam ter e que você pode buscar mais sobre isso é você ser criativo, ou seja, você buscar ter criatividade, é você ter iniciativa, tá? Quando a gente fala de inovação, a gente fala de tomada de risco, só que as pessoas elas têm muito receio desse risco. Então, por isso que acaba que a inovação fica somente naquele plano distante, porque quando você pensa em inovar, você tem que dar ênfase também na questão de que as pessoas falham, as pessoas erram, tá? E tá tudo bem. São seres humanos. São seres humanos. Existem diversas biografias maravilhosas, inclusive eu tô lendo uma do Satya, que é da Microsoft, que ele fala muito sobre como ele começou todo o processo dele. Eu estou lendo um também do vice-presidente do LinkedIn. Enfim, ler biografias que mostrem como essas pessoas conseguiram alavancar, e são pessoas normais, tá? Como a gente, e elas conseguiram alavancar a sua carreira através de competências como autoconfiança, um otimismo, resiliência. Mas o que eu queria indicar aqui também, tem alguns livros aqui, porque assim, tá bem espalhado, gente. Tem até, como eu falei, eu tenho até livros aqui do Freud, vários. Mas eu não vou indicar isso aqui para vocês, não, tá? Isso aí. O que eu vou indicar é aquele que eu já tinha falado, a Quarta Revolução Industrial. Quarta Revolução. Exatamente. A liderança é uma coisa que todos nós, a gente tem ideia de que só dono de escritório, não, todos nós precisamos trabalhar a questão de liderança. Então, liderança nasce com o nosso conhecimento, autoconhecimento. Daniel Goleman, a liderança, inteligência emocional, principalmente nesse momento a gente precisa ter muito essa questão da inteligência emocional, que é uma das competências que a gente precisa ter no século XXI. E existe um livro também do Ram Charan, que é o pipeline da liderança, que ele fala, ok, se você quer atingir um patamar X de liderança, primeiro você tem que começar por si mesmo. Bom, vou fazer o meu merchan, o meu livro, Gestão da Cultura na Advocacia, que está bem legal. Tem aí quase umas 280 páginas de muita coisa. Eu falo não só da cultura da advocacia, mas como você traz esse processo de estratégia para consolidar, entrevista com escritórios. Aí eu tenho um livro aqui, que essa aqui é uma amiga amicíssima minha. Ela está no Canadá, ela é italiana, ela está no Canadá. Ela prefaciou o meu livro e autoridade no assunto também de liderança para advogados, a Mônica Simeonato. É bem legal também esse livro dela. Trago um outro livro meu, só que esse aqui tá com uma capa personalizada, tá, gente? Mas é um livro que fala sobre as mulheres que estão reinventando o direito no Brasil. Aí conta um pouquinho da história dessas mulheres, eu faço parte. E eu falo sobre inovação, criatividade e empreendedorismo jurídico, tá? Então, gente, e outra que eu queria dar também, uma dica, que eu vou estar num webinar com ele quarta-feira. Faço convite aqui para quem está aqui, que é o José Salib, Gestão do Amanhã. É o livro hoje mais vendido no país. Eu vou estar com ele
porque, inclusive, o outro livro dele está lá longe, então não dá para pegar, mas é o Código da Cultura, que junto com o meu, que eu falo sobre cultura na advocacia, nós dois vamos falar sobre esse tema. Tá no Instagram da ESA Goiás, ou então no meu próprio Instagram também, tem bastante... Também vai? A gente vai fazer um webinar, tem informações no meu Instagram também. Bom, gente, então assim, bastante... Em qual Isso. canal? Tá. Bom, Débora, vai estar no meu Instagram, porque é um webinar da ESA. Então, vai ser transmitida pelo YouTube da ESA Goiás, tá? Mas precisa se inscrever. Então, para se inscrever, vai lá na minha página aqui do Instagram, tem um post sobre isso, tá? E eu também coloco no meu stories e tudo mais. Então, vai ser super show. O José Salib, ele também foi o criador do HSM, foi o cofundador do HSM, que é uma escola no mundo inteiro. Então, tipo assim, é uma sumidade, existem várias pessoas, inclusive um dos caras que eu sou fã também, que é o William Ury, que fala sobre negociação. Enfim, várias sumidades também que tem parceria, e ele tem parceria com o Jorge Paulo Lemann também. Ele vai falar muita coisa, vai ser bem bacana, a gente está com uma parceria bem legal. Que legal. Então, eu espero vocês lá. Já vou me inscrever. Se inscreve, é uma oportunidade. Eu achei muito bacana, Isis, que você foi a nossa primeira convidada que indicou biografias. E eu adoro biografias, que é o que você falou. Se espelhar em pessoas, às vezes, né? Então, assim, e as pessoas, às vezes, não têm o hábito de fazer esse tipo de leitura, né? Sim. E é muito bom você ler biografias, né? Exatamente. Muitíssimo obrigada. Nosso tempinho tá aí. Daqui a pouco o Instagram começa a avisar que o tempo está esgotando. Muitíssimo obrigada. Gostaria de te agradecer aí novamente sua disponibilidade de compartilhar conosco toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, tá? Eu hoje sou a atual presidente da Comissão de Gestão, Empreendedorismo e Inovação da OAB. Eu espero, o pessoal da diretoria de eventos está organizando aí um webinar também, mas eu espero que quando essa pandemia aí também passar, que a gente possa te convidar aí para participar conosco de um seminário, né, para a gente fazer aí um bate-papo bem legal, porque o advogado mineiro, ele tem ainda essa carência da gente inserir na cultura, né? Cultura aí, que a gente não vem por osmose, você tem que, né, estudar, aperfeiçoar, buscar aí essa cultura de gestão, de empreendedorismo e inovar. Inovar não é só questão de tecnologia, né? Tem várias outras coisas aí que a gente pode inovar em paralelo. Tá? Com certeza. Eu queria aproveitar a oportunidade, eu vou te dar um espaço aqui para você agradecer o pessoal, mas depois, ao final, eu queria aproveitar a sua presença. Ao final das lives de segunda-feira, eu faço um sorteio de mentoria para o pessoal, e aí só para você dar sorte aí para alguém, tá? Certinho. Bom, Camila, eu gostaria de agradecer o convite. Inclusive, eu estava falando daquela professora, a Eliana Azevedo, ela é de Minas, tá? Ela é mineira e ela, acho que ela andou até desenvolvendo algum trabalho na OAB, ela falou para mim, e até tinha falado, poxa, vamos levar coisas mais à área do empreendedorismo para Minas. É uma terra muito boa. Eu tive aí, da última vez que eu tive aí foi no Congresso da Mulher Advogada. Faz, sei lá, quantos anos? Deve ter uns 4 anos, se eu não me engano. Uns 4 anos, exatamente. Foi bem divertido. A gente saiu, a turma inteira da OAB de Goiás, foi super legal. Que chegamos aí, encontramos com o pessoal aí de Minas, que teve uma receptividade assim maravilhosa. Ai, amo a comida de vocês. Enfim, vocês são muito calorosos. E nessa quarentena, então, tá difícil essa comidinha mineira, viu? Meu peso.
E é difícil, né? Hoje eu comecei uma dietinha porque tinha perdido totalmente o freio nessa quarentena. Tô tentando, não sei se eu vou conseguir, não. Mas assim, eu fico super à disposição de vocês para poder estar indo aí. Se Deus quiser, quando tudo isso acabar, espero que Ótimo. acabe logo, Aí. a gente possa estar juntas aí em Minas e em vários outros lugares do Brasil. É isso. Eu Vai agradeço ser muito, muito muito. feliz. E Nós que conte comigo. agradecemos. Vamos lá fazer o sorteio aqui rapidinho, já está aqui prontinho. Não sei se dá para ver direitinho, mas depois eu printo a tela e posto, tá? Nós estamos com 149 comentários, vamos lá sortear. A Débora já foi contemplada. A Ju também. E quem foi agora é Chagas e Chagas. Chagas e Chagas, advogado. Parabéns, eu vou entrar em contato com vocês para a gente agendar aí a mentoria. Isis, brigadão e até breve. Obrigada, muito Até mais. obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.